esquiar. E aí, Bill? Olá, velho. E aí? Nossa. Era grande, pô. Naquela época era grande. A Cria começou com esse intuito, né, de fazer produtos. Começamos fazendo serviço, porque obviamente a gente não tinha recurso para poder começar direto no produto, e foi o que nos manteve e mantém até hoje, mas o foco nosso é Sempre foi e tá produzir, sendo agora né, também. fazer produtos e design De mobiliário. de mobiliário, né? Peças autorais, que é o que, como arquiteto também, né? Porque o arquiteto, você quer projetar, você quer fazer seus próprios projetos, e a ideia da gente era essa, era de estar trabalhando com design de mobiliário e criar as nossas peças, né? Trazer uma coisa diferente para o público baiano, vamos dizer assim também, né? E não é que o serviço também seja ruim, né? Não, Porque não, o serviço é uma ótimo, válvula também da gente conseguir colocar os nossos produtos, né? Da gente conseguir vender os produtos também que a gente faz. Inclusive, teve muitos serviços que a gente criou produtos para determinado serviço. Então, Exatamente. foi uma oportunidade que juntou as duas coisas. Bom, ainda na faculdade, eu estagiei muito com construção civil e na época que a Cria começou, eu estava fazendo iniciação científica na Politécnica, porque tinha uma marcenaria lá, né, além do trabalho em si, da pesquisa. E um dia, na faculdade de arquitetura, a gente estava numa roda de amigos lá, eu conversando com o Saulo, chamei ele para fazer uma visita lá no nosso trabalho e apresentei a ele esse mundo, né, que eu estava vivendo na época. O Davi, né, ele é um caso, né, de um aluno que veio para cá trabalhar conosco, foi estagiário nosso aqui durante um tempo, aproximadamente um ano, tá? E ele então aprendeu a trabalhar com a gente, tomou gosto, né, de trabalhar com madeira, tá? E o que é interessante nesse processo? O que eu acho bacana nesse processo é ver um aluno que passou, né, que aprendeu e que hoje está montando o seu negócio. E aí, Saulo, como ele é fotógrafo, Fazendo moldura, né? Exato, ele estava fazendo algumas Fiz uma molduras. moldura de pallet, aí eu falei pra você também. Aí você, Sim, exato, foi por isso que eu acabei te chamando lá, porque tinha uns pallets lá, e aí eu verdade. chamei você para ir lá, e aí a gente começou a brincar, né? A gente começou a fazer algumas coisas. O marceneiro lá era amigo nosso, e aí a gente já tinha algum contato assim com as máquinas, e aí ele liberava a gente para poder mexer nelas, enfim. E aí a gente começou a criar algumas coisinhas, né? Daí apareceu uma cliente que acho que é namorada de Saulo, Gabriel. conseguiu pra gente, que ela estava querendo umas caixas, perguntou se a gente faria, Uns e a caixotes, gente, não foi? vamos fazer então, vamos fazer um caixote. Aí começou, fez uma coisinha. Foi o primeiro serviço que a gente pegou e que foi o primeiro recurso, né? Ah, Porque até então a gente não tava nem com ideia de abrir nada assim, era mais uma brincadeira. exato, Mas aí a gente cobrou por isso, foi algo bem irrisório, mas já era um início, exato. né? E daí não parou mais, né? A gente começou a fazer algumas coisas. Dessa aí foi para outro Teve cliente. o TFG de uma menina lá da faculdade também de publicidade da Fax, que pediu uma casinha, a gente fez também. Fizemos stand para minha esposa, que na época eu trabalhava com bijuteria, e aí a gente fez o stand para participar de feira. Na realidade, a gente fazia muita marcenaria para feira, né? Pra feira, que era o que Foi tava como a na gente ficou época, conhecido na época, boca a boca, de um cliente pro outro, falando, os meninos fazem marcenaria, não sei o que, a gente fazia arara, com essa ideia de sustentabilidade. Tá sempre usando utilizando pallet, né? Tábua de obra, Tábua de obra, barrote, para... Pallet, a gente pegava bastante pallet, comprava lote de pallet que tem de tinha um tudo. lado de Freitas, né? Naquela época a gente não tava comprando muito pallet, tava iniciando ali, a gente não tinha nem onde guardar, né? Desmontava os pallets. Desmontava. Sim, porque eu tô falando sobre como começou lá, né? Que- Enfim, a gente trabalhando lá, já conseguiu um outro serviço, e aí um belo dia, o professor responsável lá pela marcenaria da Poli, viu a gente trabalhando lá sozinho, sem acompanhamento, e aí, obviamente, não era Não o podia, correto, né? Não tinha o marceneiro lá, o profissional que tomava conta. E aí a gente tirou a gente de lá e a gente tinha que concluir o serviço, né? Que a gente já tinha que entregar, tava com prazo e tudo. E aí a solução com foi a R$500 gente... na mão. Cada um deu 140, juntou 800, comprou a primeira máquina. Foi o primeiro investimento e único. Aí a gente teve que dar um jeito, que foi quando a gente veio aqui para casa dos meus pais. Começou Colocou a aqui máquina embaixo, ali né?
Pra subir e descer com as peças aqui não era fácil não, viu? Não era só pallet, velho. Só pallet, né? A máquina aqui ficava aqui, ó. Aí começou a época de chuva aqui, começou a molhar a máquina, a gente botou uma lona nela. É. Aí a gente começou a ocupar o quiosque. Não dava pra depois botar a máquina dentro do quarto da minha, velho. disso. Esse era meu quarto, velho. Era literalmente dentro da Era dentro da marcenaria, da minha dormia com bola. Depois a gente acabou subindo aqui para ocupar esse quiosque aqui, que tem uma área de 5x5, né? Bem, bem pequenininho. E aí foi fazendo um monte de coisa, até que depois de 6 meses já entrou também. Ele voltou do intercâmbio. Exato. Né? A gente já tinha comentado que eu fui visitar ele, eu falei que eu tava fazendo umas coisas com o Davi. E aí quando eu voltei você já volta com outra cabeça, né? Com a vontade de fazer uma coisa diferente do que a faculdade proporciona, que é aquela coisa de você ir para o escritório, enfim, trabalhar com CAD, SketchUp, tal, com projeto, realmente. E aí Saulo tinha ido, como ele falou, ele foi para lá e quando eu voltei eu procurei eles, a gente trocou ideia e tal, e aí eu vim, aí eu ficava alternando, ia para o escritório, Saulo também escritório, casa de Davi, escritório, casa de Davi. E veio mais para organizar também, né? Que era a confusão. E Davi, Tinha que ter alguém para organizar o meio de campo. Foi basicamente isso. A gente já tinha algumas máquinas, né, e tal. Já até entrou, a gente juntou o que a gente gastou e falou, pô, já para dar R$1.000 aí. Eu nem sei se eu Divide dei em 3 tudo, né? vezes. Não, e deu duas. entra com algum dinheiro aí. Já tava, a gente tinha comprado algumas coisas, enfim. Aí foi basicamente esse. E aí todo Dinheiro. o dinheiro que a gente ganhava de serviço, a gente reinvestia comprando a máquina. Maquinário. Era sempre assim, a gente passou Uns 2 muito anos aí tempo sem tirar um centavo. sem tirar um centavo, era sempre Só na reinvestindo, banguela. reinvestindo. A gente ficou aqui 2 anos. A gente começou no final de 2015, eu e Saulo ainda lá na Poli. Depois a gente veio pra cá no início do ano, No início do não ano, lembro né? exato, acho que foi janeiro, março. Uma coisa E assim. aí, daí a gente ficou aqui uns 2 anos, até que a gente se mudou pro primeiro galpão, que tinha uma área de 200 metros quadrados. A gente Que saiu, também- a gente saiu daqui de, imenso. 25 metros, 5x5, Pra 200. pra 200. Novamente porque Não sei nem como vamos ocupar. expulsaram a gente daqui, né? Também, Foi né? expulso novamente. verdade, É complicado, todo mundo verdade. expulsa a gente, não entendo por A gente quê. Né? recebeu 3 notificações, na terceira, meu rapaz, não dá não. A gente nem fazia foto, não fazia barulho. Foi em 2017. Tem 3 anos lá, 21 pra cá, 2017. 2017. Foi em janeiro acabou o ano novo, a gente já tava. Dia 2 já tava tirando as coisas daqui e botando no ponto galpão. Não, é isso mesmo, porque foi 2016, 2017 aqui, 2 anos, e aí início de 2018 lá. 19, A gente pegou 2015, mas não, foi final de 2015 que a gente 20, iniciou. Assim, a gente só tinha marcenaria, né? Só tinha marcenaria. Começou só com marcenaria. Com marcenaria, tinha um marceneiro nosso ajudando a gente. A serralheria a gente até fazia já algumas coisas, mas era terceirizado na época ainda. Aí depois, por causa de um serviço, a gente conheceu um serralheiro massa e a gente falou, pô, bora começar a fazer serralheria. A gente botou um espaçozinho lá no galpão para ele, né? Separou um espaço para ele começar a fazer as peças de serralheria e foi tocando já essa parte de trabalhar com ferro. Só que aí teve uma hora que tipo, assim, teve que separar, né? Porque começou, tava lá com a marcenaria e a serralheria, só que tava no mesmo ambiente, era o mesmo galpão, rolando tanto a marcenaria quanto a serralheria. Então era pó de madeira, limária de ferro, aí a gente acabou pegando o galpão do lado. Né? Que era falar, abriu uma oportunidade que surgiu e tal, aí a Tava gente... desalugado. A gente já tava até usando ele para a gente já estoque, tava algumas usando pra coisas. estoque, a gente acabou pegando e a gente realmente, foi a partir daí que a gente separou, né? Jogou a serralheria para um galpão, foi um galpão também de 200 metros, e ficar uma marcenaria no outro galpão. E quando a gente pegou esse segundo, a gente já tava com a ideia de ter a serralheria, obviamente, para um espaço próprio, só que tipo na cabeça, como é que eu vou pagar esse segundo galpão? Que aí veio a ideia do workshop. Se fosse a peça cortada reta, ela ia cortar aqui. Tá beleza? No caso, você quer cortar no eixo do lado. Eu vou colocar aqui.
né, que a gente fazia, que era algo que a gente já estava querendo fazer, né, passar um pouco do nosso conhecimento para o pessoal, ter uma experiência diferente para as pessoas que não têm esse contato com a marcenaria. E, obviamente, financeiramente falando, a gente precisava arcar com os custos do segundo galpão e o curso vinha para isso também. A oficina ajudou muito a gente a pagar o segundo galpão. Então, Durante e muito era algo muito gratificante. Todo sábado e domingo a gente estava dando oficina e era um negócio que... Era viola, mas Pô, era bom. E a gente ficou lá por uns 3 anos no segundo galpão, no primeiro galpão, né? A gente alugou um galpão, aí alugou o do lado. 2019, 2018, 2019, 2020. 2020. E aí, no início desse ano, né? E é no início desse ano que a gente se mudou para o que a gente está agora, né? O atual. A gente viu a necessidade, né, de espaço, de estar em um local só e infraestrutura também. O outro galpão ele tinha algumas coisas que a gente estava tendo alguns problemas. E... Era 450 metros quadrados. E aí o outro tem o quê? 700 metros quadrados. Esse tem 700 metros quadrados agora. E bem mais estruturado, já tudo um vão só. A gente conseguiu dividir certinho, parte de marcenaria, serralheria, pintura, parte de estoque. Tá fazendo isso agora, né? A gente tá conseguindo focar mais nos produtos agora, né? Porque É uma constante evolução, né, velho? São sempre mudanças e você vai adaptando em função da nova demanda que você vai tendo, né? E o foco agora da CRIA, né, o pensamento futuro, é a gente investir em maquinário, em equipamento, para que a gente desenvolva cada vez mais o design autoral, né, o produto em si. Sigam a gente, né, nas redes sociais, tem o nosso site também, que é www.designcria.com. E aí é isso, eu vou ter que aturar esses dois aqui por muito tempo ainda. Eu tá vendo blogueiro agora, então pega a visão aí que no Instagram agora Pois é, tá agora- bombando. E é isso, velho, chega, acabou.